Olá, pessoal. Rafael Neri fez fama nas redes ao defender que o homem deve liderar o lar como provedor. Caroline Sardá, feminista e comunicadora firme, não deixou barato. E quando a mulher ganha mais, ela deve se anular? Eles discutem amor, dinheiro, poder e liberdade. Para ele, conta conjunta é sinal de compromisso. Para ela, pode ser controle e dependência disfarçada. O debate acalorado entre um conservador e uma feminista viralizou. Você acompanha aqui, no canal Cortes para Todos os Gostos. Vamos ao vídeo. Link sempre na descrição. Interessante essa questão. Olha, boa pergunta, assim, eu me pergunto muito quem tem condições financeiras de arcar com isso, sabe? Pensando numa questão aí de que nós já temos que prover a nossa própria família, ainda ter a prover a família do outro, eu me pergunto quem tem condições financeiras para arcar com isso, sabe? Porque pensando numa classe trabalhadora que já está numa dificuldade de pagar o próprio aluguel, de comprar a própria comida, ainda ter o papel de prover a família do outro completamente, cabe, acho que a pessoas que têm melhor condição financeira. Eu não caibo muito nesse papel aí, eu acredito que a minha família não entre muito nessa classe social onde a gente poderia decidir espontaneamente prover a família do outro. Mas imagino que famílias que tenham melhores condições financeiras, famílias mais ricas, consigam fazer isso e tomar essa decisão. Mas na minha família eu não conseguiria tomar essa decisão, acredito que meu esposo também não, e a própria família dele, a minha família também não aceitariam isso, porque cada um tem o seu trabalho, cada um provê sua família, cada um tem sua formação familiar e suas decisões. Então, na minha opinião, a minha classe social, basicamente, não sei se consegue ter essa escolha, entende? Não sei você. Tem dois pontos aí pra gente pensar. Primeiro que quando eu caso, a família do outro se torna minha família. Então eu considero minha sogra como uma mãe. Se eu tenho capacidade de ajudá-la, eu ajudaria como se fosse minha própria mãe. Agora, eu também vejo como delicada a seguinte situação. Quando você casa, você sai do núcleo familiar dos seus pais e você constitui um novo núcleo familiar. Esse novo núcleo familiar é prioridade. Então não faz sentido eu ajudar o núcleo familiar dos meus pais e colocar em risco o meu núcleo familiar. Na medida em que eu consigo priorizar o meu núcleo familiar e ainda sobra para ajudar o núcleo familiar de onde eu vim, tá tudo certo. Eu vou ajudar meus parentes, minha família, porque continua sendo minha família. Tanto a minha quanto a dela. Lembrando sempre que isso não pode colocar em risco e trazer prejuízo para nossa família. Ela é prioridade. Eu tenho que pensar primeiro no meu núcleo, nos meus filhos, no meu casamento. E depois, na medida do possível, ajudar os parentes sempre em acordo entre os cônjuges, né? Nesse sentido a gente concorda novamente. Eu jamais negligenciaria minha família, acredito que meu noivo também não, e nenhuma família faria isso quando nós temos essa relação muito saudável com nossos familiares. Então, se eu visse a minha sogra necessitada ou precisando de alguma ajuda financeira dentro de casa, ou qualquer apoio que não seja só financeiro, mas também no próprio trabalho doméstico, do cuidado, divisão de trabalho, eu super faria isso, até porque se hoje surgir alguma necessidade da minha família, eu sei que meu noivo vai ajudar, e se da família dele também precisar, eu vou ajudar, e isso é uma relação muito familiar, de decisões, e assim concordo contigo também, que nós não podemos deixar a nossa família necessitada, primeiro a nossa família, o nosso núcleo familiar, e também considero toda a família do meu noivo, a minha família, todo parte de uma família, mas é como temos os núcleos, né? Cada um está provendo a sua família e sobrevivendo da maneira que pode. Tem uma coisa interessante que existe um princípio bíblico que é deixar pai e mãe, né? Quando Deus criou o casamento, ele disse: o homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher para que eles sejam uma só carne. Esse deixar pai e mãe, ele não é apenas financeiro, ele é geográfico, ele é afetivo. O que eu estou querendo dizer é que morar com o sogro e com sogra é um problema, é uma quebra de princípios. Eu já vi muito casamento ser destruído por causa disso, porque o princípio de deixar pai e mãe, ele primeiro é geográfico. O ideal, principalmente quando o casal é imaturo, está no começo da relação matrimonial, é ter uma certa distância geográfica dos pais, para que você tenha uma privacidade, para que você resolva os seus conflitos sozinho. Outra coisa é afetiva. Você imagine se sua mãe, se sua sogra
é a interventora dos seus problemas conjugais, né? Teve uma briga conjugal, mãe, resolve aqui para mim. Óbvio que esse casamento está em apuros. E financeiramente também, né? Então, se o seu sogro sustenta a sua casa, você tem um casamento que tem tudo para entrar em ruína. Uma vez eu ajudei um jovem que ele disse assim: Rafa, eu ganho muito mal, mas eu já preparei tudo para casar. Eu acertei com meu sogro vai pagar minha conta de luz, minha conta de água, e todo mês ele vai mandar R$ 2.500 para eu fazer a feira. O resto quem vai pagar sou eu, tá? Mas meu sogro vai pagar essa parte. Eu disse, cara, só falta você colocar a aliança no dedo dele, porque ele que vai ser o marido, ele que vai ser o provedor da casa. Ele vai tomar decisões no seu lugar. O ideal é que o casal seja autônomo para viver a vida afetiva e financeira sem depender da família dos sogros. Achei até interessante esse ponto. Posso comentar sobre isso? Eu achei até interessante você trazer essa colocação, porque pensando nessa lógica patriarcal, se você se mantém dentro da casa do seu sogro e da sua sogra, o homem vai ter que ficar abaixo de outro patriarca. Ele não vai ter a liberdade dele de ser o patriarca dentro da família. Mas você já pensou em algum momento como que isso se estruturou da mulher ficar em casa cuidando dos filhos e do homem prover financeiramente? Mas, Carol, não... Não, eu tô te perguntando algo bem direto e reto. Você já pensou como que isso se estruturou socialmente falando? Você está pensando socialmente, eu estou pensando biologicamente. As mulheres foram criadas diferentes. A biologia dessa divisão dos dois lados. Eu entendo a questão biológica, só que eu tô te perguntando como que esses papéis são sociais, é diferente de ser papel biológico, é bem diferente, você sabe disso. Como que esses papéis dividiram-se e estruturaram-se na sociedade? É isso que eu tô querendo saber. Os papéis, é óbvio que você tem influências civilizacionais e culturais, mas é óbvio que também que a biologia impõe estruturações sociais. Se você tem mulheres que gestam e ficam limitadas fisiologicamente, as estruturas sociais vão seguir as demandas biológicas. É óbvio que você vai ter homens que se concentram mais no trabalho para que as mães se concentrem na gestação. Aí não bate com a história, entende? Porque se você for pensar nas evoluções sociais, a Revolução Industrial levou mulheres para dentro das indústrias junto com seus filhos. Entende? Isso se estruturou com o sistema que a gente vive. Por isso que eu digo que a sua visão de mundo não se baseia na realidade atual, se baseia em algo de muito tempo atrás que hoje não funciona mais. Por isso que eu te perguntei de onde que esses papéis se dividiram também, que a mulher fica dentro de casa cuidando como dona de casa e o marido sai para prover. Porque antes, pensa comigo, antes da ascensão do sistema que nós estamos hoje, um feudalismo, por exemplo, qual que era essa divisão? É isso que eu quero saber, entende? Porque você até fala filosoficamente, o ideal bíblico, mas historicamente essa divisão sexual do trabalho foi estruturada depois. Ela não nasce com a sociedade, ela é moldada com a sociedade. Ela é construída socialmente. Mulher grávida e por isso, guerra? Meu Deus, eu não tô falando sobre guerras, aí que tá, você parte de uma ótica realmente muito ocidental de homens e mulheres, porque se você pensar em todos os lugares que foram colonizados pelos europeus, isso foi instituído, porque se você pegar comunidades indígenas, é outra estrutura familiar, se você pegar comunidades africanas, é outra estrutura familiar, se você for para a Índia, você vai ver outra estrutura, países árabes, outra estrutura. Por isso que eu te pergunto, materialmente, aqui eu não tô falando de bem material não, tô falando materialmente de realmente sociedade e história, como que isso se estruturou e como que isso vai mudar, porque a sua ideia dentro desse sistema, show, ela só não se aplica, entende? Sua ideia se aplica muito bem ao feudalismo, se aplica muito bem naquela época, porque não precisava ter essas divisões de homem faz isso, homem faz aquilo, o homem pode prover dentro de casa, mas não existiam essas divisões que existem hoje, entende? É por isso que eu te perguntei sobre essas divisões de papéis, como que surgiu na sociedade, como se estruturou, porque se existem um monte de sociedades que não são esse formato, como que isso se solidificou? Entende? Se não funciona, como é que minha família está de pé? A estrutura bíblica só não funciona se o pecado entrar. Aí entra a questão, o pecado também foi inventado. Uma por vez, gente, uma por vez. Se você tem um homem bom e uma mulher boa, a estrutura bíblica vai funcionar. E digo mais, essas mulheres às quais você se refere, elas são guerreiras. Elas estão dando o melhor que elas podem para sustentar uma família, mas elas não estão felizes. Elas estão vivendo uma vida muito sofrida. Nenhuma mulher clássica, vou falar uma coisa aqui que muita gente vai discordar e vai ficar chateado comigo, mas eu tenho convicção no que eu estou falando. Nenhuma mulher clássica deveria desejar uma carteira de trabalho.
deveria desejar se sujeitar a um patrão e trabalhar 12 horas por dia para enriquecer a empresa de outra pessoa. Uma mulher clássica, ela sabe muito bem que ela pode trabalhar, mas não como escrava de uma estrutura trabalhista. É muito diferente. Como que você me ensinaria hoje a viver esse ideal que você quer manter? Como que eu me colocaria, por exemplo, minha família tem empreendimento. Como que isso funcionaria? Tipo, como que eu mudaria toda essa estrutura familiar que já existe há séculos? Porque eu me pergunto isso. Por isso que eu falo tanto do seu ideal. Porque eu gostaria de entender como o seu ideal se aplicaria na minha vida, na minha família, na minha estrutura familiar, que é muito mais complexa do que o seu ideal. Por isso que eu bato tanto nessa questão material, histórica, social, política, econômica. Porque o ideal, ele é bíblico, mas parece que ele se desconecta de todo o restante. Do sistema, da história, dos contratos, das propriedades, da própria relação do sistema que nós vivemos hoje. É como se fosse atomizado de tudo. Como se você estivesse vivendo... Por isso que eu até brinquei na questão da Disney, porque é como se estivesse vivendo num mundo mágico onde isso fosse possível para todos. Como se esse molde que você criou a partir da sua família fosse aplicável a todas as complexidades de famílias. Famílias pobres, famílias de classes diferentes. Porque, ok, se eu fosse uma mulher com boa condição financeira, se eu viesse de uma família de boa condição financeira e eu tivesse essa opção de trabalhar fora ou ser dona de casa e trabalhar dentro de casa, eu não sei quantas mulheres que escolheriam passar uma jornada 6x1, uma jornada de dupla jornada de trabalho, de trabalhar e não poder ficar em casa com seus filhos. Eu imagino que muitas mães que estão me assistindo agora, elas gostariam sim de poder estar em casa cuidando dos seus filhos, de estar cuidando da sua família, mas muitas mulheres não têm essa opção. Por isso que eu te pergunto, como que eu aplicaria, e essa mulher que está assistindo a gente aplicaria na prática essa realidade ideal que você criou a partir do molde da sua família e da Bíblia dos momentos atuais, entende? São duas questões distintas. Primeiro, sim, a estrutura existente hoje é uma bagunça, ela foi criada para desmobilizar a família bíblica e escravizar a mulher no mercado de trabalho. Ponto final. Outra coisa, nós precisamos ensinar isso para o nosso povo. A CLT é uma prisão maldita. Existem milhões e milhões de brasileiras hoje que venderam o seu tempo para trabalhar 10, 12 horas por dia para ganhar menos do que R$2.000 por mês e elas ganhariam muito mais empreendendo. E elas vão empreender e ao mesmo tempo tá grávida? Porque você falou que mulheres grávidas não conseguem trabalhar. Óbvio. Como elas vão empreender? E aí elas precisam de um patriarca, de um provedor que faça esse papel. Mas você concorda comigo em determinados momentos da vida, como hoje, que elas já estão trabalhando, elas conseguiriam fazer isso? Por exemplo, se você pega uma brasileira que ganha um salário mínimo em qualquer tipo de CLT, ela pegar uma água como essa e começar a vender, não estou dizendo que é fácil. Mas qualquer tipo de venda, ainda mais com a internet hoje em dia aí, existem meios através dos quais ela vai ganhar muito mais trabalhando menos, eu te garanto isso aí. O brasileiro ele foi escravizado por uma mentalidade varguista, trabalhista, onde ele vende o tempo para ganhar um salário miserável. Se o nosso povo fosse ensinado a empreender, não estou dizendo que o começo seria fácil, mas as possibilidades, o leque de possibilidades se abriria de uma forma absurda. O conceito de enriquecimento familiar precisa substituir a mentalidade varguista. Eu acho que esse é o caminho para a gente libertar as mulheres brasileiras da escravidão celitista. Eu entendo, mas a questão que eu discordo mesmo é dessa visão muito do contrato, dos bens, porque entra muito num casamento que não é sobre afetividade, amor, laços, cumplicidade, é muito sobre propriedade, que é uma coisa que inclusive na Bíblia não se fala tanto, né? Essa divisão de propriedade, isso é uma coisa muito mais estruturada no sistema que a gente vive. Então, por isso que eu falo que por isso que diferem nossas cosmovisões, porque você se baseia na questão bíblica, do que está na Bíblia, do que foi falado por Jesus, inclusive concordo muito com Jesus em todos os momentos que ele fala na Bíblia, outras coisas eu discordo, e eu não acho que a sociedade inteira deva se basear em algo que estruturalmente não deu certo, que foi o próprio patriarcalismo ao longo da história, que foi essa divisão da mulher cuidar de casa, dos filhos, do homem prover, e por conta dessa divisão sexual do trabalho, o homem ser o provedor e o homem ficar com a guarda. Isso não foi estruturado da nossa opinião, isso foi o sistema que estruturou, por isso que tem essa divisão. Mas o que você fala, o que você chama de não dar certo? Por exemplo, quais casamentos duravam mais? Os casamentos da geração dos nossos avós ou da nossa geração?
Bem, só duravam mais porque não tinha divórcio, né? Tipo, eles não podiam se divorciar naquela época, só depois que teve o desquite, o divórcio. Não, muitas mas mulheres... Isso, sinceramente, é uma generalização. Durava porque eles não podiam nem sequer se divorciar, né? Não, isso é uma generalização. Você tinha casais felizes que chegaram nas bodas de ouro 50 anos. Como você me garante que eles eram felizes? Eu te garanto com meus avós, por exemplo. Seus avós não são dados. Eu te pergunto como você garante que as pessoas eram felizes sem basear apenas na sua família. Entende? Sua família pode ter sido muito bem estruturada, isso é ótimo, perfeito, uma família saudável. Mas nem todas as famílias são assim. Quando nós pensamos no coletivo e não apenas no indivíduo, você precisa me provar que essas mulheres eram felizes. Porque eu posso te falar, minha avó não era feliz. Minha avó sofria violência doméstica dentro de casa e ela não podia se divorciar. Entende? Entendo a importância de uma família estruturada. Mas a realidade material não é essa. A filosofia é muito linda, a religião é muito linda. Se nós fôssemos seguir os princípios de Jesus, a sociedade seria honestamente maravilhosa. E você está ouvindo isso de Mateia, tá? Se nós seguíssemos realmente os princípios de Jesus Cristo na Bíblia, a nossa sociedade seria incrível. Mas não é isso que se segue. Mas deixa-me te provar, Sabe o que se segue hoje? A interpretação bíblica. Então, em cada igreja que você entrar hoje, você vai ver uma interpretação bíblica na católica, na espírita, na adventista. Você vai entrar numa Assembleia de Deus, você vai ver uma interpretação da Bíblia. Você vai entrar na católica, você vai ver outra. E é por isso que eu falo, ninguém realmente está seguindo Jesus Cristo. Estão seguindo interpretações bíblicas de pessoas que estão lendo a Bíblia, interpretando para elas. Ninguém está tendo senso crítico como você tem, que é maravilhoso, de pegar as palavras de Jesus e aplicar e falar que tem que ser tratado de forma igualitária, a guarda compartilhada, os bens compartilhados. Porque hoje, estruturalmente falando, nem mais a igreja tem a mesma opinião igual. Mas deixa eu provar o que você falou, claro, olha só. Fique à vontade. Todo mundo que está assistindo esse podcast, eu garanto, conhece pelo menos um casal de velhinhos que chegou às bodas de ouro, às bodas de diamante, 60 anos de casados, que chegou feliz. Sim. Eu acho que todo mundo conhece na família um casal de velhinhos que chegou no auge da sua idade, com netos, com bisnetos, e foram felizes. Minha linha de raciocínio é que você não pode olhar para trás e generalizar como se todos os casamentos, todas as relações do passado fossem abusivas. Isso não é verdade, isso não está na realidade dos fatos. Quando a gente olha para os casais de velhinhos que existem hoje, eles, em sua maioria, são felizes sim, e eles são uma prova daquilo que acontecia no passado. Você tinha relacionamentos muito ruins, você tinha tiranias. Platão já dizia que toda monarquia, toda liderança monárquica, ela tende à tirania por causa do pecado. Então o homem sem Deus, o homem sem valores, o homem sem temor no coração, ele tende a se tornar um tirano. No sistema patriarcal, sim, isso é correto, mas não é verdade que todos os casamentos do passado, ou a maioria, eram infelizes. Isso não é verdade. A prova é que nós ainda temos casais antigos que são muito felizes hoje. Não é só o meu avô e minha avó. Você tem casais que vieram da antiguidade e permanecem até hoje, e eles são uma prova de que antigamente as pessoas guardavam valores que não existem mais hoje. No momento em que você diz que esse sistema bíblico patriarcal, onde o homem lidera a mulher, deu errado, isso não é verdade. O que deu errado é o sistema pós-moderno. Veja que o IBGE em 2010 revelou que um casamento brasileiro durava em média 16 anos. Em 2020, esse número caiu para 13 anos. Em uma década, você teve uma queda de 3 anos na média da duração conjugal. Hoje, em 2025, os dados mostram que 53% dos casamentos brasileiros dão errado. Ou seja, de cada 2 casamentos, metade vão acabar em divórcio. Você chegar para mim e dizer que o casamento moderno, o casamento de hoje deu certo e o antigo não, é um contrassenso absurdo, porque é óbvio que você tinha relações tirânicas, você teve ao longo do tempo relações abusivas, mas é óbvio também que quando você olha para a história, os casamentos no tempo dos nossos trisavós, dos nossos bisavós, eles tendiam a durar mais, e não é por causa do sistema patriarcalista e a mulher é obrigada a ficar naquela relação tóxica. Não é verdade. A verdade é que quando você olha para trás, os antigos guardavam certos valores que nós não guardamos mais. O homem pós-moderno, ele é em sua maioria covarde,
adúltero. Os homens de hoje, dessa geração, são incapazes de guardar uma aliança, um juramento, um contrato empenhado. Eles abandonam mulheres grávidas, eles traem mulheres no puerpério. Os homens do passado, é óbvio que você tinha homens maus, mas você tinha no passado homens com valores morais mais pujantes, mais firmes, mais bíblicos. Você tinha homens cuja palavra valia mais do que um contrato assinado. Eu aprendi isso com meu avô. Meu avô sempre me dizia isso: meu filho, a palavra de um homem tem que valer mais do que um contrato assinado. Isso se perdeu. Então, quando eu olho para o passado e comparo com hoje, o que eu vejo é o contrário do que você, Carol, está dizendo. As famílias antigas guardavam valores que proporcionavam mais saúde do que as famílias modernas. E isso é por causa dos princípios bíblicos, na minha perspectiva.